Próxima classificação da posse é posse de boa ou de má fé. Diz o 1201, nós estamos terminando aqui a classificação do Código Civil, né? São dois artigos, 1201 e 1202. Assim, é de boa fé a posse se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. A palavra mágica está aqui, ignora, certo? Então, o que é uma posse de boa fé? É quando tu está na posse de um bem e com a consciência tranquila, com a convicção de que tu não está ofendendo o direito de ninguém, que tu não está desrespeitando o direito de ninguém. E o que é uma posse de má fé? Percebam que aqui não fala em má fé, só fala em boa fé. A de má fé é quando tu não ignora, certo? Aí também o raciocínio, assim como foi na outra, que só falava de posse justa, né? Não falava da injusta, tu conclui que a injusta é o contrário da justa. E aqui é a mesma coisa, tu conclui que a de má fé é o contrário da boa fé. A boa fé é quando tu ignora. A má fé é quando tu não ignora. Então, esse é o conceito. Tá? E aí vem o parágrafo único e diz assim: o possuidor com justo título tem por si a presunção de boa fé. Justo título aqui, no caso, é uma expressão que talvez nem todos vocês tenham, mas título seria o documento. Justo seria legal, ou seja, um documento que autoriza a tua presença ali, né? Então tu está na posse de um bem, mas tem um documento que autoriza a tua presença ali. Então vamos aos exemplos. O que seria um justo título? O documento do veículo que tu tem de que tu é possuidor direto e fiel depositário de um carro financiado, né? Ou um contrato de locação, ou a escritura de um imóvel, ou o formal de partilha de um inventário, certo? Então tu tem ali um documento que explica por que tu está ali, certo? Até aqui tudo bem, parece meio óbvio, né, que o possuidor com justo título que tem esse documento tem por si a presunção de boa-fé. Mas há uma maldade escondida aqui, porque esse texto faz acreditar que se ele não tiver o justo título, ele não tem boa-fé. Bueno, aí é o perigo da frase. Na verdade, todo mundo tem a presunção de boa-fé, com justo título ou sem justo título. Cuidado aqui, certo? Então, o fato de ter justo título é óbvio que tem a presunção de boa-fé. A frase não está errada. Errada é a interpretação a contrário senso. É tu achar que a falta do justo título, ou seja, sem justo título, certo? Tu não teria a presunção, não. Todo mundo tem a presunção de boa-fé, certo? Com justo título ou sem justo título. Salvo prova em contrário. Claro, óbvio, se é uma presunção, né, é uma presunção juris tantum, admite prova em contrário. Ou quando a lei expressamente não admite essa presunção. Posso tranquilizar vocês, não existe nada em legislação nenhuma que fale em não admitir presunção de boa-fé, certo? A boa-fé é uma presunção, ainda que seja juris tantum, que admita a prova em contrário, mas ela é genérica, certo? Todo mundo é honesto, todo mundo está de boa-fé, até que se prove o contrário. É quase como presunção da inocência, só que não na área penal, aqui na área civil, certo? Pois bem, aí vem o 1202 falando de presunção de novo. A posse de boa-fé só perde esse caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. Então é o seguinte: eu sou de boa-fé, há uma presunção de boa-fé em meu favor. Quando é que eu perco? A posse de boa-fé perde esse caráter. Quando é que ela deixa de ser de boa-fé? Quando as circunstâncias fizerem presumir que o possuidor não ignora. Então, a boa-fé é quando ele ignora. Deixa de ter boa-fé quando a gente supõe que ele não ignora. Qual é o melhor exemplo que nós temos dessa transformação da posse de boa-fé em posse de má-fé? O melhor exemplo é esse aqui, está no 1219 aqui, certo? O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis. O exemplo que a doutrina usa é o seguinte: imaginando uma pessoa que esteja num bem que não é dela, e essa pessoa recebe uma notificação para desocupar o imóvel, certo? No desespero, essa pessoa resolve fazer um banheirinho no fundo do pátio. Por que ela faz isso? Porque isso lhe dá o direito de receber indenização pela benfeitoria útil. O banheirinho é uma benfeitoria útil, mas além disso,
para dar também o direito de retenção, ou seja, enquanto não receber o valor do banheirinho, a pessoa pode ficar no imóvel. Pois bem, essa é uma artimanha, alguns advogados usam essa artimanha no desespero, né, para que a pessoa consiga ficar mais tempo no bem, até se discutir. Imagina uma discussão judicial dessa questão, de boa fé, leva 150 anos para ser resolvida. E aí o que acontece? O exemplo clássico de então, as circunstâncias fazem presumir, né, que a gente vai, quando as circunstâncias façam presumir. Aí a gente vai lá e vê que a notificação foi feita numa data e a obra foi feita numa data posterior. Ou seja, então, a pessoa fez o banheirinho depois de receber a notificação, certo? Se isso acontecer, aí tu cai no 1220. Por quê? Porque tu fez o banheirinho de má-fé. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. Banheirinho não é necessário, banheirinho é útil. Então tu não vai receber o valor do banheirinho, nem pode reter o imóvel. Essa é a discussão. Então, assim, o que determina, o que demarca? Quando é que tu deixa de estar de boa fé, nesse caso, né, e passa a estar de má fé? Quando tu recebe a notificação. Recebeu a notificação que tem que desocupar e fez uma obra depois, essa obra que tu fez depois está de má fé. E estando de má fé, tu não tem direito a receber. Certo? Agora, se eu não conseguir provar isso com a notificação, a pessoa está de boa fé. E se está de boa fé, ela tem direito de receber. Então, basicamente, é essa a situação descrita aqui no 1202, certo? Muito bem. A outra questão que eu quero enfatizar é essa ligação entre posse de boa-fé e posse justa, e a posse de má-fé e a posse injusta, certo? Há uma relação entre elas que eu coloquei aqui. Por quê? Vamos retornar aqui para os conceitos. Então, olha aqui. O que é uma posse de boa-fé? É quando tu ignora o vício. Que vício? O vício que impede a aquisição da coisa. O que impede a aquisição da coisa? Olha aqui. Os atos violentos ou clandestinos não autorizam a sua aquisição. Atos violentos ou clandestinos. Certo? Então é o seguinte. Se tu ignora o vício, certo? Tu está com uma posse de boa-fé. Ignorar o vício significa dizer que o ato não houve ato violento, nem houve ato clandestino. Se não houve violência nem clandestinidade, a posse é justa. Agora vamos ligar. Então, toda posse de boa-fé, aquela que tu ignora o vício, é não violenta e não clandestina. Então, ela é justa, certo? Via de regra, então, toda posse de boa-fé é justa. Assim como toda posse de má-fé é injusta. Por quê? Porque a má-fé tu não ignora, ou seja, tu sabe que tu não podia adquirir, certo? Se tu sabe, é porque tu sabe que ela é violenta ou clandestina, então tu sabe que ela é injusta. Posse de boa-fé justa, posse de má-fé injusta. Regra geral. Bueno, mas tem exceção, para variar, né? Mas vamos lá então. O que seria uma exceção? Vamos começar pelo início. A exceção a essa regra aqui. É o caso, né, posse de boa-fé injusta, posse de boa-fé injusta, né, que seria uma exceção, seria o caso, por exemplo, de tu recuperar um bem roubado. Vamos montar uma situação bem rápida. Teu carro foi roubado e tu descobriu que ele está no Paraguai, certo? Aí tu vai até o Paraguai, contrata uns mercenários, contrata uns bandidos para recuperar o teu carro, na fronteira ali, certo? Os caras vão lá dentro do território paraguaio e roubam o teu carro, certo? Aí tu vai dizer assim, bom, para aí, se roubaram o carro, ou foi violento ou foi clandestina, né? Sim, tá certo. Então seria injusta, né? Violência ou clandestinidade. Só que tu é o proprietário do veículo, certo? Então, assim, tu tá de boa fé, o direito é teu, o carro é teu, certo? Tu tá de boa fé, mas tu adquiriu de forma injusta, certo? Nós estamos descasando aí. Então, para cortar essa regra aqui de boa fé com injusta, seria essa, de tu recuperar um bem roubado, por exemplo. Já a outra situação aqui é da má fé e justa, né? Má fé e justa. Nós teríamos que fazer a dos grileiros lá, né? Grileiro ou grilagem de terra é uma prática muito comum no Brasil, lá no norte ou no nordeste. A expressão grileiro vem de grilo, certo? Que é uma técnica que as pessoas usam para dar aparência de velho aos documentos. O que eles pegam? Documentos novos, falsos, certo?
documentos falsos, novos, colocam numa caixa cheia de grilo. Aí o que acontece? Os grilos ficam mordendo o papel e ficam largando as suas necessidades em cima do papel, deixando o papel amarelado e todo furadinho, como se fosse um papel velho, certo? Dá um aspecto de envelhecido ao papel. Aí o que eles fazem? Eles pegam esse papel, que é um papel falso, ou seja, é de má fé, certo? Pegam esse papel falso e entram na justiça, certo? Para adquirir uma terra. E aí então tu vai dizer, bom, mas se entrar na justiça, no poder judiciário, a posse é justa, certo? Não é violenta nem clandestina, porque foi por ordem judicial. Sim, mas é de má fé, porque foi falsificado. O documento é falsificado. Certo? Eu não tenho direito sobre aquilo ali. Eu falsifiquei o documento, certo? Então, ela, ao mesmo tempo que é de má fé, ela é justa, certo? E assim, a gente quebra essa regra de que, via de regra, a posse de boa fé é justa e a posse de má fé é injusta. Muito bem. Aqui eu coloquei, só com destaque, eu não vou ler, obviamente, é muita coisa, não vou ler tudo, até porque a gente vai ler isso depois, né? Aonde que boa fé e má fé são importantes. Né? Olha só, 1242, 1260, 1216, olha aqui a quantidade de boa fé e má fé. Viramos a página aqui, lá nas construções, 1254 até o 1259, olha a quantidade de má fé, boa fé, má fé, certo? É realmente uma das classificações mais importantes, né, da posse. Muito bem. O que nós vimos até aqui é relativo ao direito das coisas, né, que é aquilo que eu tinha dito lá no início, né, do 1197 ao 1202. A partir daqui, a classificação da posse continua, só que agora não mais no direito das coisas, no CPC, na parte geral do Código Civil e na doutrina. Vamos lá, então. A próxima classificação é posse nova e posse velha, que está no CPC. Título 3, Procedimentos Especiais, capítulo 3, Ações Possessórias, lá no 558 diz assim: regem o procedimento de manutenção e reintegração de posse as normas da seção 2, está aqui a seção 2, deste capítulo, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, qual é o prazo? Ano e dia, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Então está aqui. Posse nova é aquela que tem até ano e dia. Posse velha é aquela que tem mais de ano e dia. Qual é a diferença na prática da posse ser nova ou da posse ser velha? Se ela for nova, aplica-se a seção 2. Se ela estiver dentro de ano e dia, qual é a seção 2? Está lá no 562 e diz assim: estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção e reintegração. Então, se a posse for nova, tem liminar. Se a posse for velha, não tem liminar. Basicamente, é essa a diferença, certo? Muito bem, aí eu fiz um esqueminha aqui então. Olha só, ocorreu a violação da posse por turbação ou esbulho. Esses nomes são estranhos, a gente vai estudar mais adiante, né? Mas são as formas de ofender a posse. Como é que tu viola a posse? Ou com turbação ou com esbulho, certo? Então, aqui ocorreu, está aqui nessa data. Está aqui a posse nova, já que ocorreu a violação, posse nova. Até quando? Até ano e dia. Quando chega ano e dia, a posse continua, só que agora não é mais posse nova, é posse velha. Qual é o efeito disso na prática? A posse nova cabe liminar. Procedimento especial, artigo 554 seguinte do CPC. Se a posse for velha, não cabe liminar. Procedimento comum, artigo 318 seguinte do CPC. Certo? Essa é a situação aqui. O que eu quero voltar aqui? Voltei aqui nesse slide para explicar para vocês. Olha só, fica a pergunta: se eu entrar com uma ação possessória dentro do prazo, o juiz é obrigado a me dar a liminar? Não, porque tem uma exigência aqui, diz assim, ó, estando a petição inicial devidamente instruída. Então, qual é o exemplo que eu tenho assim para mostrar para vocês que o juiz não deu liminar, né? Nós temos um exemplo relativamente antigo
em que o advogado colocou na petição que a propriedade era produtiva. Só botou. Aí tu vai dizer assim, precisava ter colocado isso? Que a propriedade rural era produtiva? Não, não é requisito. Para tu entrar com possessória, não é requisito que a propriedade seja produtiva, mas o advogado, para se balaquear lá, porque, e realmente era uma propriedade produtiva, ele colocou na petição, propriedade produtiva, aquela coisa toda. Pois bem, o que aconteceu? Ele disse que a propriedade era produtiva e não juntou prova de que a propriedade era produtiva. Não juntou um documento, alguma coisa, parece que era do INCRA que tinha, né? O INCRA que atesta a produtividade. O que fez o juiz? Assim, bom, se ele disse, alegou na petição que a propriedade era produtiva e não provou, a petição não está devidamente instruída. E aí não deu liminar. E aí, essa história ficou famosa na época, né? E assim, então não precisava ter colocado. A grande questão é como é que é o que abunda, né? Às vezes prejudica, certo? É o que abunda não prejudica, mas nesse caso prejudicou. Se o advogado tivesse ficado calado, né? Não teria dado esse problema. Então nós temos esse risco aí. E o outro caso que eu conheço também, né? De que foi de um esbulho possessório que já fazia 8 meses, né? Que a pessoa tinha perdido a posse e entrou com a ação de reintegração de posse pedindo liminar. E aí o juiz teria dito assim, não, se a senhora levou 8 meses, né, o autor, né, era uma mulher, se a senhora levou 8 meses, né, para fazer o pedido, por que a senhora quer pressa agora, né? E aí também não deu liminar. Então, não há uma certeza de que a pessoa vai dar liminar quando acontece isso. Nós veremos isso mais adiante também com mais detalhes, certo? A parte geral do Código Civil fala também em posse provisória e posse definitiva, certo? Na verdade, ela fala só de posse provisória. Definitiva a gente supõe também, mesma coisa. Aonde que ela fala? Lá no artigo 30, certo? Na parte geral. Diz assim, no parágrafo 1º, aquele que tiver direito à posse provisória. Lá no artigo 34, o excluído, segundo artigo, da posse provisória. Artigo 35, se durante a posse provisória. Aí 36, e aqui eu vou destacar, se o ausente aparecer ou se lhe provar a existência depois de estabelecida a posse provisória. Aqui é o seguinte, isso aqui fala de ausência, esses artigos aqui, do 30 ao 36, falam no Código Civil sobre a ausência. A ausência, que vocês lembram, é aquele para decretar a morte, né? A morte presumida, a morte sem corpo, certo? Então o que acontece no processo de ausência? Tem a sucessão provisória e depois a sucessão definitiva. Ou seja, se espera aquele prazo de 10 anos, né, e a pessoa fica em sucessão provisória. Quando ela tem a sucessão provisória, ela não está com a propriedade do bem, ela está com a posse. Só que aí o código chama de posse provisória, certo? Na verdade, não é uma posse provisória, é uma posse, certo? Porque depois que termina o prazo de 10 anos e abre-se a sucessão definitiva, declara-se a morte presumida da pessoa, aí, eu botei aqui embaixo, a posse definitiva é a propriedade, tu vira dono, certo? Então, a posse provisória tu só tem a posse. Isso aqui eu estou relembrando só para a primeira coisa que eu disse, né, que eu disse para vocês a respeito lá da palavra posse, né, no sentido popular da palavra. A palavra posse sempre lembra algo transitório, algo passageiro, algo temporário, né? E aqui se reforça essa ideia, né? Então, na verdade, aqui nós estamos falando da sucessão provisória, que a pessoa tem a posse provisória. Quando abre a sucessão definitiva, certo? Aqui não existe posse definitiva, seria a propriedade do bem. É só, mas está lá, tá no código, é só vocês olharem e confirmarem essa classificação. Por fim, da classificação, né, posse ad interdicta e ad usucapionem. Nome em latim, certo? É da doutrina, que diz assim, posse ad interdicta é a posse no sentido técnico da palavra, ou seja, toda posse que pode ser protegida pelos interditos. Olha só, interdicta, interditos. O que são os interditos possessórios? As ações possessórias, certo? Reintegração de posse, manutenção de posse. Então, essa é a posse ad interdicta. E o que é uma posse ad usucapionem? O nome ajuda bastante, né? É a posse que preenche os requisitos capaz de outorgar a propriedade pelo exercício prolongado. Quer dizer, é a posse que gera usucapião. Posse ad interdicta não gera usucapião, certo? Ela só permite que tu defenda a posse pelos interditos. E a posse ad usucapionem é aquela que gera usucapião. Vamos agora para os detalhes. Cuidado. Toda posse ad usucapionem
é ad interdicta. Por quê? Porque se tu tem posse para uso capião, tu pode entrar com ação possessória também. Então parece que é uma coisa diferente da outra, não. A ad uso capione é também uma posse ad interdicta, certo? Agora, a ad interdicta não é ad uso capione. Então, numa afirmação assim, joguinho de palavras, né? Toda posse ad uso capione é ad interdicta, mas nem toda posse ad interdicta é ad uso capione, certo? Então, o nomezinho é fácil, né? A razão, né? Interdicta, porque pode entrar com os interditos, uso capione, porque gera uso capião. Aí, o Sérgio José Porto, que é um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, renomado, veio aqui fazer uma palestra, excelente professor, ele tem uma opinião bem controversa e usando esses conceitos aqui ele diz o seguinte: a posse ad interdicta, essa aqui na verdade é a detenção, e a posse ad uso capione é a posse. Por que ele faz isso? Porque ele é um defensor da tese de que o Código Civil brasileiro adotou a teoria do Savigny, que a posse, para ser posse, tem que ter, além do corpus, tem que ter o ânimos, certo? Aonde que fica claro isso? Lá no 1198, certo? Que ele diz, ó, posse sem ânimos não é posse, é detenção, certo? E aí ele diz que a posse é ad interdicta, no caso é a detenção. Qual é o exemplo que ele usou? Do inquilino. E aí eu sempre digo assim, pô, né, encaixar o inquilino como detentor, não como possuidor. E aí eu sempre, né, vou apelar assim, para a boa vontade de vocês. Né? Olha só, vamos tentar colocar um inquilino aqui. Assim, considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro. O inquilino está em relação de dependência, em relação ao proprietário? De certa forma, como eu digo, com boa vontade, sim. Porque quem decide se vai alugar o bem ou não é o proprietário. Se o proprietário não quiser alugar para ti, ele não vai alugar. Então, tu fica dependendo da boa vontade dele. Ou ele quer alugar para ti, ou ele não quer alugar para ti. Tu vai depender dessa vontade. Então, dá para dizer que relação de dependência existe. Aí vem um outro requisito: conserva a posse em nome deste. Aqui está difícil. Por quê? Porque quando tu aluga uma casa, eu dou um exemplo muito simples. Vamos imaginar então que tu seja o inquilino de uma casa e vai convidar um amigo teu para jantar. Né? Agora, sei lá, no fim de semana, né? Vamos fazer um churrasco lá. E aí tu diz assim, vamos fazer um churrasco lá em casa. Ou seja, tu te refere à casa alugada como se fosse tua. Assim, lá em casa. Eu não vou dizer assim, na casa do João, que é o proprietário, né, da casa, ou na casa do Pedro, certo? Que é o proprietário. Não, tu vai falar na tua casa. Tu te refere à casa alugada como se fosse tua. Na minha casa, vai fazer uma reunião lá na minha casa, fazer uma festa na minha casa, certo? Tu não está possuindo o bem em nome de outra pessoa, tu está possuindo o nome próprio. Então, essa segunda linha fica difícil. E a terceira linha diz assim, em cumprimento de ordens ou instruções suas. Ordens, com certeza, não. Tu não está cumprindo ordens, mas tu está cumprindo instruções. Quais instruções? Vamos dar um exemplo. Se o aluguel é residencial ou é comercial. Quem é que determina isso? É o proprietário, certo? Então ele dá instruções, certo? Instruções, o tempo de contrato, o tipo de contrato, se é comercial ou se é residencial. Certo? Então, dos 3 requisitos, 2 dá para bater, mas esse aqui do meio é complicado. De qualquer forma, fica a dica aí. Ele diz o seguinte: só é posse mesmo aquela que tiver ânimos. E aí, o complemento dele é muito interessante. É só tu olhar nos artigos que falam do uso capião, que exigem que o cara tenha a posse como se fosse seu. Então, olha só, o animus domini, né, que é o ânimo de dono, né, no uso capião. 1238. Aquele que por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu. 1239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua. 1240. Aquele que possuir como sua. 1260. Aquele possuir coisa móvel como sua. Esse como seu, como sua, é o ânimos. Então, se a lei exige ânimos para tu fazer uso capião, ele diz, então, o Código Civil adotou a teoria do Savigny, porque exige ânimos. E está aqui provado, com essas partes que eu grifei aqui, além desse raciocínio, né,
de que o inquilino seria detentor e não seria possuidor, né? É um rico de um raciocínio. E assim a gente termina a classificação da posse. Muito obrigado pela atenção.